e do mundo, igualmente também foi o papel, né, que ela desempenhou naquela quadra histórica tão difícil, quando exatamente se iniciava um golpe com o ataque à democracia, arrancando o poder naquela fraude jurídica, naquela farsa política que foi o mandato da presidenta Dilma. Eu vivi muito aquele momento com você, Deus. Vivi aquele momento com você. Aqueles corredores, naquelas salas, enfim, aquele ataque brutal, certamente um dos momentos mais dolorosos, mais difíceis, mais desafiadores da história contemporânea da política brasileira pós a redemocratização. E foi ali, exatamente ali, que nascia, né, a fraude das eleições de 2018, que culminou exatamente com a perseguição ao presidente Lula. Mas que bom que você estava à frente do partido, que você continuou, que você continua, e o Lula voltou e o Brasil voltou! Pois é, e aí esse Brasil volta, para que nós possamos agora exatamente, né, viver um novo momento, um momento do diálogo, da retomada do pacto federativo, um momento como o próprio presidente Lula, né, tem traduzido de união e de reconstrução. Não foi pouca coisa o que o governo do presidente Lula fez nesses últimos 12 meses, o investimento na área social, no resgate, né, de dezenas de projetos e programas tão importantes, né, para trazer o respeito e a cidadania do povo brasileiro. Você vê no campo da educação, Gleisi, isso né, me motiva muito, nos comove muito, porque foi uma área muito atacada, uma área muito destruída pelo passado recente, e é uma área que nós estamos resgatando. Quantas políticas importantes o presidente Lula já lançou ao longo desses 2 meses, a escola de tempo integral, esse programa Pé de Meia, que é uma coisa extraordinária. O Rio Grande do Norte, Gleisi, foi um dos primeiros estados a aderir ao programa nacional. E no dia que eu fui fazer a assinatura, estava lá um garoto, e o garoto fez questão de dar um depoimento lá, dizendo que ele ia cancelar a matrícula no ano seguinte, dado as dificuldades financeiras da família, e de repente escutou o Lula falando pelo rádio, enfim, que viria esse programa de bolsa estudantil, e portanto ele estava ali para dizer que tinha, portanto, agora tomado a decisão que ia renovar exatamente a matrícula dele. Esse programa tem um significado do ponto de vista social imenso, imenso. Nós temos que fazer muito a divulgação e a defesa desse programa, pelo alcance que ele tem, é para isso que ele se propõe, trazer de volta essa meninada para a escola e os que lá estão permanecerem e incluir. Mas agora também, semana passada, mais outro anúncio muito importante, mais outra política que volta, que é a retomada da expansão das escolas técnicas, da educação profissional e tecnológica. E a minha alegria, a nossa alegria, o Rio Grande do Norte conseguiu 3 mais escolas, inclusive numa parceria, minha querida, do governo do estado com o governo federal, porque as escolas técnicas que nós estamos construindo aqui, vamos entregar todas elas agora até o início do 2º semestre, 3 delas o Lula agora federaliza e incorpora a rede de educação profissional e tecnológica. Mas enfim, o momento que a gente está vendo, da retomada do crescimento da economia, da retomada exatamente da questão do emprego, mas ao mesmo tempo é um momento que nos convoca para estarmos cada vez mais atentos na defesa exatamente da democracia. Não nos enganemos, o tema da democracia está de volta e vai estar no centro desse debate, que é exatamente a agenda político-eleitoral agora de 2024. Nós estamos vendo aí os últimos acontecimentos e nós temos que ter muita clareza sobre
Paraíba. Assim como nos moveu, né, o sentimento do perigo que o Brasil estava passando no ano de 2022, democracia ou ditadura, e isso mexeu, né, com a maioria do povo brasileiro. Isso inclusive possibilitou que nós fizéssemos uma frente e uma aliança mais ampla para derrotar o bolsonarismo, o obscurantismo, o autoritarismo. Esse tema está em debate novamente. Daí a atenção que nós devamos ter, no sentido de que isso não possa ficar impune de maneira nenhuma. Claro que todos têm o direito de se defender, o chamado de vício-processo legal, mas aqueles liderados por aquela desgraça que resolveram brincar com a democracia no Brasil, que ameaçaram a democracia, e está sendo tudo escancarado, eles não serão perdoados nunca, sem anistia. Nossa geração tem um dever moral. Sem anistia! Sem anistia! Nossa geração tem um dever moral, ético, e o PT sabe, e a nossa presidenta sabe, de que para que nós possamos preservar a democracia, nós precisamos fazer essa frente ampla se fortalecer. Se fortalecer, porque nós não podemos de maneira nenhuma deixar que os retrocessos voltem exatamente ao nosso país. E agora, de uma forma muito mais perigosa. É só ver o que está acontecendo aí na Argentina, o que está se esperando exatamente de Portugal. Então, eu estou colocando isso, minha querida Natália, porque as eleições chegaram. E eles estão, as forças do atraso, né, chamado bolsonarismo, e estão claramente empenhados em antecipar as eleições de 2026. Eles querem fazer das eleições agora de 2024 o chamado terceiro turno, pois que venham, porque nós vamos derrotá-los a partir de expressivas vitórias que nós vamos ter por esse Nordeste afora. É aí onde se insere exatamente a importância também das eleições municipais. É evidente que Natália vai fazer o debate programado, vai sem dúvida nenhuma apresentar caminhos para Natal, que Natal pode ser diferente, que Natal merece, sem dúvida nenhuma, uma gestão que cuide exatamente das pessoas, mas ela sabe que esse debate político vai estar exatamente colocado. De forma que eu quero, Natália, aqui, perante essa militância maravilhosa, militância aguerrida, dizer para vocês do meu sentimento de esperança e do meu sentimento de confiança. Eu já fui candidata a prefeita de Natal várias vezes e hoje digo aqui com muita alegria, com muito entusiasmo, nós estaremos muito bem representados e representadas por Natália Bonavides, candidata a prefeita de Natal. E aí, falo isso porque tenho acompanhado o quanto ela está motivada, o quanto ela está apaixonada, por esse projeto, a capacidade que Natália está tendo, Gleise, de unir o partido. O PT está unido, isso é muito bom, mas não é só o PT, é o PV, é o PCdoB, que são os partidos da federação, não é só a federação, está aqui o PDT, seja sempre muito bem-vinda, querida companheira deputada Márcia. O PDT junto conosco é muito, muito importante. Você sabe que sua mãe tem uma história assim, com relação exatamente a Natal e ao Rio Grande do Norte, assim como o MDB, liderado pelo nosso vice-governador, que está também somando conosco exatamente nesse projeto, nesse desafio, e nós vamos trabalhar, inclusive, para ampliar exatamente mais essa frente, em nome
de um programa, né, que nós temos exatamente para tirar Natal desse atraso que vive já há muito tempo. Então, de forma que quero abraçar aqui a vereadora Brisa, quero abraçar a deputada Isolda, abraçar aqui meu querido deputado Fernando Mineiro. Cada vez mais você me orgulha, viu? Não é fácil de maneira nenhuma, né? Mas sua altivez, né? Sua coerência exatamente explica para nós, né? Porque não dá para ficar calado com essas agressões canalhas e covardes. A nossa preta maravilhosa, que é a nossa deputada viva, o nosso presidente estadual do partido, Júnior, aqui presente, Rivaldo, nosso presidente exatamente do PV. Quero, portanto, concluir para que a gente possa exatamente ouvir a nossa querida presidenta nacional do partido. É muito importante ouvir aqui a reflexão, né, a mensagem que ela traz, no sentido exatamente de que possamos, né, ter uma avaliação mais aprofundada da conjuntura que está colocada e dos desafios exatamente que essa conjuntura apresenta. Eu quero só concluir aqui dizendo uma coisa a vocês que eu estava comentando com o Gleice hoje, né? A vida para nós, na esquerda, especialmente do PT, nunca foi fácil. Nunca de maneira nenhuma. Quem podia imaginar que de repente o PT, inclusive, chegasse a governar o Rio Grande do Norte, inclusive reeleita no primeiro turno? E com Lula presidente, né? Eu falava exatamente, dizia para a Gleice, uma das coisas que mais me motivava na disputa visando a reeleição, o que mais me apaixonava, o que mais mexia comigo, era essa perspectiva concreta de Lula ser presidente. Isso era uma coisa que me encantava, que me apaixonava, porque eu sabia que Lula voltando, nós teríamos um cenário muito diferente para que nós pudéssemos exatamente avançar no projeto de desenvolvimento, de cidadania, de dignidade para o povo do Rio Grande do Norte. E, sobretudo, depois do que a gente passou na tragédia que foi, né, o inelegível. Só eu sei o que foi governar o Rio Grande do Norte num dos períodos mais trágicos exatamente da nossa história. Primeiro, pela situação que eu peguei o estado do Rio Grande do Norte, e vocês sabem disso. Um estado depenado, um estado simplesmente desmontado, não só do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, mas depenado do ponto de vista das políticas públicas, de promover cidadania, de promover direitos para a população, que afinal de contas o Estado deve existir para isso. Pois é, pegar um Estado nessa situação e ainda por cima, uma pandemia daquela. E ainda por cima, outra pandemia mais desgraçada ainda, que foi o Bolsonaro. Que foi ele quando presidente. O vírus. Não, os momentos mais desafiadores das nossas vidas. E eu digo isso, e digo isso todo dia ao nosso time, ao nosso secretariado, a todos aqueles que estão conosco, a nossa militância, que quem sobreviveu à desgraça e à tragédia que foi o governo Bolsonaro, com Lula de volta, não tem motivo para estar triste de maneira nenhuma. Não tem motivo para estar de cabeça baixa. Não tem. Pelo contrário, nós temos que estar de cabeça erguida e trabalhar e muito, como diz o presidente Lula. E as perspectivas em curso para o Brasil, para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, graças a Deus, são bastante animadoras. Vocês estão vendo. Nós agora estamos num momento que não é mais de fazendo o anúncio de que vai chegar isso. Nós estamos num momento agora de mãos à obra.
no momento agora realmente de acelerar o plantar para a gente exatamente começar a colher. E essa oportunidade nós estamos tendo exatamente com o governo do presidente Lula. É só vocês acompanharem através das nossas redes sociais os investimentos em curso durante exatamente esse período. Então, é com esse sonho que nós tínhamos e que tornamos realidade de ter Lula presidente e o PT à frente do governo do Estado, é com esse mesmo sentimento que eu quero aqui, mais uma vez, expressar. Nós não abrimos mão de maneira nenhuma, muito pelo contrário, esse sonho agora está cada vez mais vivo e mais forte de governar Natal com Natália prefeita, se Deus quiser, a partir de 2024. Assim como esse debate se estende para os demais municípios, tanto para os companheiros e companheiras que vão estar disputando o executivo, seja encabeçando ou seja em aliança, assim como para os nossos vereadores e vereadoras. Vocês imaginem o ganho que terá a população de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, quanto mais alinhamento político, alinhamento programático a gente tiver. A começar de Natal, seria e será um fato histórico. Lula presidente, Fátima governadora e Natália prefeita de Natal. Meu abraço, meus queridos companheiros e companheiras. Sei que vocês nunca foram de baixar a cabeça, nunca foram de arredar o pé. Muito pelo contrário, nós vamos nos encontrar muitas vezes nas ruas de Natal, de todo o Rio Grande do Norte, porque o que nos move é a esperança. Lula voltou e voltou para fazer esse Brasil grande, esse Brasil feliz de novo. E é com esse sentimento que nós vamos exatamente à luta. Nós vamos derrotar o bolsonarismo